Olá pessoal, nós estamos aqui de volta aqui no Almoço das Sextas, aqui no Bico Camarão, aqui em Fortaleza. Nós somos um grupo de advogados que sempre nos reunimos aqui para discutir questões relacionadas ao nosso exercício profissional. Hoje, como alguns dos senhores já puderam acompanhar, nós estamos aqui com o colega Ramon Davi como nosso convidado especial. Nesta semana muito movimentada que nós passamos aqui na advocacia, onde tivemos a presença do presidente do Conselho Federal para uma ação, um ato de desagravo da Ordem dos Advogados, né? E nós estamos conversando hoje com o Dr. Ramon e com outros colegas advogados, porque existem reclamações de que este desagravo que aconteceu da OAB lá no Fórum Pós-Bevilacqua foi um agravo seletivo, um agravo que furou a fila dos pedidos de desagravos que existem na OAB e que não são poucos e que são fato este denunciado inclusive por um diretor da ordem que é corregedor. Então fica-se uma coisa muito chata, porque nós sabemos que todos são iguais perante a lei e a advocacia cobra da OAB uma postura ética, uma postura coerente, uma postura legal, né? Nós tivemos aqui no Conselho Federal, a nossa instituição federal, a Ordem dos Advogados, ela sempre lutou por eleições diretas, desde a emenda Dante de Oliveira, né? Por eleições diretas nos estados, no Brasil como um todo. E na nossa própria instituição, Conselho Federal, a eleição para presidente é indireta, do presidente que esteve aqui. Como se não bastasse, nós temos denúncias também de advogados que tentaram se manifestar, não somente na OAB, mas como no ato de desagravo, e tiveram a sua palavra cassada, quer dizer, foram impedidos de fazer isso. Então, esses aí são fatos que a gente tem que questionar. Afinal de contas, se a gente luta por justiça, por ética, a gente tem que começar a dar esse exemplo dentro de casa. E essas denúncias não sou eu que estou fazendo. Essa denúncia do próprio diretor da OAB, lá na seção itinerante de Aquiraz, onde o diretor, inclusive, denunciou que a falta dos desagravos, o atraso nos desagravos que estão pendentes na Ordem dos Advogados, seria motivo, conforme o regimento interno, para se trancar a pauta do Conselho da OAB. E isso não aconteceu. Então, nós estamos aqui hoje com o nosso colega Dr. Ramon, e ele vai recapitular a questão dele, que ainda está pendente, o desagravo, o pedido de desagravo de 3 anos, que não aconteceu. E eu mesmo recebi denúncias de advogados que requereram desagravo junto à OAB, que o próprio Tribunal de Justiça cuidou de tomar as providências para o magistrado envolvido nessa questão que eu estou falando, ao passo que a OAB não deu prosseguimento ao desagravo do advogado solicitado. Então, nós vamos aqui passar a palavra para o Dr. Ramon, para ele explicar o que aconteceu com ele, o fato, o desagravo que existe com relação a ele, e depois nós vamos abrir a palavra para os colegas, vamos pegar a opinião de todos os colegas com relação aos desagravos da OAB, se existe desagravo seletivo na ordem, se é justo a ordem não permitir que a advocacia se manifeste em seus atos, porque o regimento não permite. E por quem faz o regimento da OAB? Em que período nós estamos? Então, são essas as questões que a gente está por aqui conversando, discutindo. Vocês podem curtir, comentar, compartilhar e participar também do nosso almoço. Aqui é uma tribuna livre, ninguém é dono da verdade, mas a gente procura discutir essas questões procurando ética, coerência, enfim, procurando uma instituição, ter uma instituição que realmente pratique o que ela prega, ok? Então, vou passar aqui para o Dr. Ramon e
pedir para que o Ramon, passar a palavra para ele, para que ele cumprimente os colegas e fale da sua situação. Doutor Ramon, por gentileza, fique à vontade, já está... se os colegas puderem só cooperar por causa do som, que não tem microfone. Novamente dizendo o prazer que a gente está aqui, e ainda mais ladeado de tantos exímios colegas aqui, que eu tenho admiração imensa, saudar a mesa na pessoa da única mulher aqui presente. Começando pela mulher, né? Começando por ela, a doutora Lígia Peixe, eu tenho admiração imensa por essa guerreira combativa. Deixa eu mostrar aqui quem é a doutora Lígia Peixe, embora muito conhecida. Aqui, doutora Lígia Peixe. Pode continuar, sua saúde. Boa tarde, doutora. O doutor Antenor também, o doutor Peraí, Leônidas. vamos com calma. Esse aqui é o Leônidas. Né? Isso, doutor Leônidas, doutor Antenor, que tem um penteado parecido com ele. Ah, tem um penteado parecido com o seu. A dificuldade de sair de casa é tirar o cabelo da rosto. Doutor Alexandre. Doutor Alexandre. Inspiração de combativo advogado nas defesas das prerrogativas. E o doutor Bruno Almeida aqui também, grande guerreiro da Bracrim, colega também aguerrido, que eu tenho um apreço imenso. E falar da felicidade, que está aqui numa semana, como eu disse no vídeo anterior, uma semana emblemática para a advocacia, ou deveria ser, mas foi. Eu digo que foi, tem um saldo positivo, porque esse desagravo ele é para ser e é para modificar totalmente a matéria de defesa de prerrogativas aqui no estado do Ceará. Mas um tema que eu queria trazer à baila, que até o doutor Luiz até me perguntou, foi sobre a negativa de poder falar perante o Conselho Seccional da OAB que ocorreu comigo. Antes de você entrar nesse detalhe, que é interessante que você entre, faça só para recapitular, para quem está assistindo agora, já tem muita gente aqui assistindo, S. Braga, Ciro Souza. O que foi que aconteceu com você que motivou o seu pedido de desagravo na OAB? Resuma aí, por gentileza. Foi em 2015, final de 2015 eu fui na Marinha do Brasil. Há 3 anos isso. 3 anos. E eu fui ingressar lá e disseram que eu tinha que ir para a sala de Estado, me identificar, aguardar o assessor jurídico, ir para a sala do assessor jurídico e não poderia sair da sala do assessor jurídico. Mas, em contrapartida, no momento que eu estava lá, eu vi até mesmo, digamos, um motoboy ingressando na Marinha do Brasil sem qualquer identificação, só um tapinha nas costas, entrou e pronto. E eu fui questionar o porquê da desigualdade. Nisso, o comandante imediato, na época, já chegou já num tom totalmente incompatível com a dignidade da advocacia, já com um tom grosseiro, um tom que não é compatível até para o cargo dele. E, como diz, eu respondi, e ele disse que eu baixasse o tom de voz, porque senão ele me daria voz de prisão. E eu disse que... Isso na porta, você não tinha nem entrado na instituição. E eu disse que um advogado ele não pode ser preso no exercício da profissão por crime afiançado. Eu acho que eu não fui preso na hora por causa disso. Então, eu indagando sobre, mostrando também os direitos, eu estava com a carteira da OAB, que é um livro, né? Mostrei os direitos, dizendo que é direito do advogado ingressar livremente em qualquer órgão público. E ele fez uma pergunta, doutor Luiz, doutora Lígia, que ele até indagou. E onde é que tem órgão militar aí? Quer dizer, para ele, um órgão público não é um órgão militar. Porque um órgão militar não é um órgão público. Então, e ainda disse que se quisesse me colocar para fora, colocaria. Foi um momento que eu disse, então coloque. Se não está dizendo que tem essa coisa, depois coloque. Então gerou esse acirramento. Meu irmão que estava comigo ligou para o centro de apoio. Que também é advogado. E o Valdetá disse que estava a caminho, mas na verdade mandou o centro de apoio. Então nesse momento nós saímos. Então teve todo um embate ali, e depois o centro de apoio veio, não resolveu nada. Ocorre que 30 dias depois, eu fui notificado em casa, um tenente da Marinha bateu a porta lá, doutora, para me entregar uma notificação para eu prestar depoimento, porque eu estava respondendo a inquérito por 3 crimes: desacato, desobediência e ingresso clandestino. Ingresso clandestino é você ingressar numa organização militar, como diz, usando subterfúgios em detrimento da vigilância que está lá. Quer dizer, na linguagem popular, invadir. Porque ele estava dizendo que ele tinha invadido a Marinha do Brasil. Eu, como um bom advogado, que eu não entro, mesmo na época jovíssimo advogado,
mas qualquer órgão público eu entro só é gravando, ou filmando, ou voz. Quando eu vi os absurdos que estavam no inquérito policial, toda a sanha acusatória que foi feita pelos militares, as mentiras de grande parte, muitos não, muitos, somente os mais subalternos disseram que não viram nada, não escutaram nada, mas outros que tentaram, se eu não tivesse gravado, eu não seria advogado hoje e estaria preso. Porque a quantidade de pena ali juntando, não estaria preso, mas estaria cumprindo pena, digamos assim. Ocorre que com a gravação, o promotor da Justiça Militar, doutor Coimbra, arquivou um inquérito. E o meu processo, o doutor Tiago Alves, que avocou, eu falei lá no grupo, lá no Facebook, ele de pronto disse para fazer a representação, ele foi o relator, julgou o processo na CDPA, em 2 meses na CDPA, como disse, tem um método que foi muito ágil, mas também depois da CDPA, para. E os membros que te acompanharam no dia? Não foram, não pediram, não viram? O doutor Robson, o doutor Navarro, na sessão da CDPA, eles foram contra mim. Eles foram contra mim na sessão da CDPA. Então eles ganham da OAB para ser contra o advogado? Eles ganham 8 mil e pouco, não sei quanto é. Mas eles foram contra mim. Até na época, eu até disse para a atual vice-presidente da OAB, Roberta Vasco, eu disse, doutora Roberta, isso é um absurdo. Porque se um membro do centro de apoio que ganha dinheiro para defender o advogado, se ele não vai me ajudar, então que não atrapalhe. Se ele não vai ajudar, então não haja isso. Voltou. Então, o absurdo é tremendo em relação a isso. Eu fiquei extremamente revoltado. Assim, a indignação foi imensa pela atitude da OAB. O senhor passou a responder um inquérito policial militar. Exatamente. Por conta do problema que houve do seu acesso. Entra, ingressa livremente e o advogado tem que estar restrito à sala do assessor jurídico. Fazer todo o processo de identificação, ir para a sala do assessor jurídico e não pode ir para outro canto. Um beneficiário da Marinha, do FUS, ele pode ir na sala do comando, pode ir não sei aonde, pode ir não sei aonde. O advogado não. Entendeu? Então foi um absurdo. E além disso, quando isso é um problema, não é só o meu. Poderia dizer, não, eu estou advogando em causa própria. Mas depois disso, um exemplo que a gente sempre debate aqui, o doutor Amaro Lima, que foi, eu acho que ele não foi agredido na delegacia de polícia, não sei qual foi a delegacia, porque vários advogados estiveram lá presentes, mas ele foi ameaçado de ser agredido, doutor Amaro. Certo. Aí, voltando aqui para o seu caso aqui, aí, como é que ficou essa situação lá na Marinha? Por exemplo, você estava lá para defender um cliente, como é que ficou a situação do direito do seu cliente? Não, do direito do meu cliente, nesse dia, mas depois eu voltei lá novamente, e aí a minha postura fez com que cada vez mais os militares me respeitassem, porque eles sabiam que ali não estava, desculpa a palavra, mas não estava nenhum doidinho. Porque se um comandante, aqui vão bater boca lá, na frente de 11 militares, um comandante, então, mas assim, tinha aquele olhar torto, mas cara feia para minha fome. Né? Aí o senhor respondeu um processo, um inquérito policial militar, o IPM. Foi arquivado. O que foi que deu esse? Foi arquivado. Foi arquivado. Arquivado. O promotor ele fez toda a dilação em cima de todos os elementos, dizendo que, e além do mais, ele mandou requerir o comandante com uma única pergunta. Se eu cometi 3 crimes na ocasião, por que ele não me deu voz de prisão? Eu não poderia ser preso. Mas por que ele não me deu voz de prisão? Não lavrou o auto? Aí ele não respondeu. Ele não respondeu. O inquérito foi arquivado, e o problema com a Marinha praticamente se encerrou aí nesse aspecto. Aí o senhor representou na OAB, foi isso? Isso, eu representei ainda no trâmite desse processo. Só que não parou aí, por quê? Porque essa conduta do comandante e de vários outros lá, que é muito peculiar, isso aí se configura um crime tanto tem um crime de falso testemunho de alguns militares, que é comprovadamente falso testemunho, como tem um crime de denunciação caluniosa militar, que é um crime de 2 a 8 anos de prisão. Então quer dizer, não parou por aí. O senhor está representando? Não, eu fiz o requerimento da OAB para isso. Para isso. E a OAB, o que foi que ela fez? Está há 2 anos e meio parado.
ato do processo. Nada, não tem nada. Paralelamente a isso, o senhor pediu também um desagravo? Também, o desagravo era Era o uma pedido consequência. maior. Não, o pedido maior era o desagravo e as consequências era representação também do Conselho de Justificação, que é um procedimento militar que, no caso oficial, tem que ser submetido. Então, tudo isso foi aprovado, só não foi aprovado pela OAB o desagravo na CDPA, mas tinha que ser submetido ao Conselho. E isso já faz mais de 2 anos e meio, que é um... Mas eu acho que como ele agora já está Então, o grande problema é esse, essa da demora, nossa instituição. todo esse tempo, Só que pega o som de vocês aqui, ó. porque 2 anos e meio e não se tem nenhuma resposta. O comandante que ocasionou isso, ele tá servindo no Colégio Naval no Rio de Janeiro. Ele já foi embora daqui. Se fosse ter um desagravo, nem serviria de nada. Como é que você vai ter um desagravo só contra a instituição e não contra a autoridade que agravou? Não tem porquê. Então quer dizer que existe essa pendência na OAB. Existe essa pendência. Aí, esta semana, o senhor esteve em uma sessão da OAB. O que foi que motivou essa saída lá na OAB, aquela sessão? Qual foi o seu objetivo lá? Durante várias... vamos dizer, de um ano pra cá, eu sou assim, um cara que com injustiça eu fico assim, nervoso. Então eu comecei a cobrar um pouco mais. Falei com alguns diretores, e um ano atrás eu falei numa sessão do Conselho Pleno, falei com o Fábio Timor. Olha, Fábio Timor, tem um processo aqui, dei o número para ele, tudo esse tempo todo. Ele disse, não, me dê aqui que eu vou repassar ele com o corregedor. E passou-se um ano. E quando veio agora à tona essa parte do desagravo da doutora Sabrina, eu disse, pronto, é o momento. Então, na sessão do Conselho que foi aprovado o desagravo, foi terça-feira passada, se não me engano. O desagravo da colega Sabrina. Certo. Eu fui lá para prestar o apoio, ela tem meu respeito, o desagravo, como disse, foi uma vitória para a OAB, mas eu fui lá dizer, não, peraí, não, concordo com o desagravo, mas vamos observar a minha questão de ordem, que é prevista o quê? No artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB, era no sentido de que o advogado ele pode reclamar verbalmente ou por escrito a qualquer autoridade. Certo. Então, só para as pessoas entenderem melhor, inclusive eu também, a sua participação na sessão, nesta última sessão da ordem, que estava sendo discutido o processo de desagravo da doutora Sabrina, é isso? Isso antes da caravana. Antes da caravana. Essa sua participação lá, ela foi tipo uma participação incidental? Isso, isso não seria uma participação, seria uma questão de ordem. Uma questão de ordem. Então o senhor foi participar da sessão. E o que foi que aconteceu lá? Eu fui lá e eu fiz o requerimento por escrito, entreguei em mãos do presidente Marcelo Mota, falei com o doutor Fábio Timor também, e entreguei nas mãos do Marcelo Mota, ele quase que nem recebe, porque eu acho que ele já sabia, porque nas redes sociais eu já vinha escrevendo há algum tempo sobre isso. E o artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB diz que o advogado ele pode reclamar por escrito ou verbalmente a qualquer autoridade, e segundo o STF definiu que a OAB é uma autarquia sui generis. Então o presidente da ordem, tanto seccional quanto nacional, eu considero, mesmo muitos não fazendo por onde, mas eu considero uma autoridade. Então eu queria reclamar verbalmente, usando o público da advocacia, usando o direito de palavra, que é um direito santíssimo, que é o direito de voz do advogado, mas... Isso dentro da OAB, da nossa casa. Da sessão extraordinária do Conselho Pleno. E esse direito lhe foi concedido? Porque o senhor falou. Ocorreu que o conselheiro Cleto, que era o relator do caso, falou, teve o debate, tudo. Quando terminou tudo, aí disseram, não, o doutor Franco, ele é secretário do TDP, não é conselheiro, porque a alegação que ele diz, se não é conselheiro, então não está previsto no regimento. Mas o doutor Franco facultaram a palavra a ele. Quando eu vi, eu disse, pô, então depois que ele falar, eu falo. Quem é o doutor Franco no momento? O doutor Franco Almada. Ele é secretário do Tribunal de Prerrogativas. Certo, tudo tem bem. Nada a ver com o conselho. Nada a ver com o conselho. Então, Ele foi relator e fez o voto no TDP. No TDP. Mas não tem nada a ver. Certo. Porque o relator no conselho era o Cleto Gomes.
Então não tinha nem. Aí- Era também uma. Como disse o Marcelo Mota, era uma faculdade a fala dele. Aí foi concedida a palavra. Aí ele foi lá, usou o púlpito. Quando ele terminou, eu levantei a mão. Presidente Bastos. Aí ele fez só assim, ó. Mas aqui um momento, a discussão, a deliberação Foi era mímico, aquela. ele foi mímico. Foi. Não, a deliberação, ele sabia do que. Eu explicitei no documento do que eu ia O senhor falar. queria falar. Foi respeitoso. Disse assim, fale com a minha mão. Mas peraí. Peraí, Marcos. Ei. Peraí, Marcos. Não perturbe não, por favor. Mas é uma coisa, um absurdo. Como é que na casa do advogado pode se permitir uma coisa dessa? O advogado, eu lembro muito daquele do advogado José Disseu, no STF, que ele tinha um agravo que era para ser pautado, e o ministro Joaquim Barbosa não pautava. Ele teve que subir na tribuna à força para garantir o direito de voto. E foi sair retirado. a força. Eu só voltei a fazer aquilo, mas como eu sabia que teria caravana, eu não fiz. Mas se eu não tivesse conseguido, eu faria do mesmo modo. Seria a força do Gogó. É isso que eu Aí falo, os- que a OAB não é a nossa casa. Não é uma instituição para defender o advogado ou para ajudar o advogado. Exatamente. Certo. Aí só para concluir, para a gente passar a palavra para todos aqui. Aí o senhor falou, o senhor se manifestou. Nesse dia? Sim, nesse dia. Não, na hora. Onde não? Não, porque Mas hoje não tem um vídeo lá? Não, tem. Não. Foi na prerrogativa. Esse que eu estou falando foi a sessão que aprovou o desagravo. Que foi uma sessão extraordinária. O senhor Entendeu? não teve palavra Não nem teve voz palavra. na sua sessão Na sua que sessão. aprovou o desagravo. Foi em casa. Que aprovou O o desagravo da desagravo Sabrina. era o da doutora Sabrina. Ah, tá certo. Eu iria levantar uma questão de ordem para dizer, o artigo 139 do regimento da OAB diz que os processos de desagravo com mais de 30 dias de tramitação, eles trancam a pauta. Ele ia dizer, não, peraí, está tendo um desagravo aqui, então eu estou requerendo que a pauta seja trancada para julgar todos os demais desagravos pendentes. Então o senhor não estava lá para fazer sustentação oral do seu, o senhor estava com a questão de ordem. Questão de E ordem. aí quer dizer que dentro da OAB, o advogado que tem o direito como prerrogativa de fazer o pedido de Qualquer ordem juiz, e qualquer juízo ou tribunal. foi negado dentro da OAB. Exatamente. Aí a gente se admira quando a gente tá. Pronto, a última vez que eu tive uma questão de ordem que me foi negada, eu lembro muito bem, foi o ano passado, eu estive na defesa de um cliente que era candidato a um cargo no sistema Confea-CREA, e eu tive meu pedido de ordem negado. Né? Mas como eu fiz igual ao senhor, insisti, né? E quase que eu pulo lá o guarda-reio, uma defesa que tinha lá, uma cancela que tinha lá, porque eu ia pular a cancela. Então quando eles viram que eu ia pular mesmo, e aí foi que tinha um colega advogado que tem um cargo lá, eu acho que ele era supervisor do Confea, aí ele pegou e cochichou no ouvido do presidente do Confea e falou das minhas prerrogativas e não foi preciso eu pular, porque eu ia pular, doutor. Isso aí com certeza. Aí me deram a palavra. Quer dizer, mas isso a gente se admira dentro de um órgão como o Confea, como o Tribunal de Justiça. Não me admiro não. Não me admiro não. Mas dentro da OAB, aí não dá. É um absurdo. Sem tamanho, sem precedentes. Então eu queria só que o senhor concluísse para a gente fazer aqui uma rodada, dar a palavra aqui para os colegas da mesa. Então pode continuar a concluir para a gente poder abrir aqui. Então, a partir disso, aí começou o debate com o doutor Fábio Timbó, o relator, sobre as casas mal utilizadas no Poder Judiciário. Não tinha mais nada a ver. Já eram quase 6 horas da tarde, então eu disse, não vão dar. Quer dizer, vai ter ele vai ter 2 conselheiros aqui, o Fábio Timbó, e ele, talvez o presidente nem estivesse mais. Pronto. Então eu fui embora. Porque eu sabia que a caravana das prerrogativas estaria aqui. Quando foi quarta-feira, o presidente da MAC estava aqui. Tá bom. Quarta-feira agora. Aí tem um vídeo que o pessoal até tem no meu Facebook, foi compartilhado, bastante compartilhado, que aí não teve escapatória. Aí o que foi que o senhor falou lá? Falei, primeiro de tudo foi essa questão da negativa do advogado, que fala na própria casa do advogado. Que não era nem para eu justificar, era só, excelência, pela ordem eu posso. Só isso, a qualquer momento, uma intervenção sumária, uma intervenção de fato ou de direito. Porque Mas esclarecimento
Ou de falta de direito, porque no meu caso era de direito. E também eu fiz o requerimento também de trancamento da pauta, mostrei todos os outros casos, do doutor Valmir Ponte Filho, que foi agravado, e o Marcelo Monte no outro dia já atuou, quer dizer, disparidade com todos os outros casos, porque acontece a advogada Valmir Ponte Filho. Pois é. Então, mas aqui eu queria só consignar o meu respeito ao doutor Fábio Timbó, porque na sessão, depois da minha palavra, ele foi lá e reconheceu o problema da OAB, todo esse problema, mas não eximindo de culpa, porque ele, como corregedor, como diretor, ele tem um dever ainda maior do que todos os outros dessa parte da pauta e dos processos. Mas ele foi homem de reconhecer que a OAB não está fazendo seu papel perante de uma forma uníssona em relação à prerrogativa de todos os advogados, não só de alguns. Eu queria só fazer uma parte aqui do... Ok, nós vamos abrir agora para fazer uma rodada aqui para todo mundo, né? Quem quiser se manifestar, e eu espero que todos queiram, para que a gente possa... A senhora não quer, doutor? Mas a senhora já falou, eu queria que a senhora falasse de novo, porque a senhora falou sem o pessoal lhe ver, que o pessoal está pedindo aqui para lhe ver. Péssimo. Não digo uma coisa dessa não. Então nós vamos passar aqui para os colegas e depois a gente passa novamente para o doutor Ramon para as considerações finais, né? Para a gente, inclusive, comentar sobre o desagravo que foi feito lá no fórum também, onde não foi concedido, onde mais uma vez, em uma sessão da Ordem dos Advogados, não foi aberta a palavra para os advogados cearenses. Eu falei porque eu tinha levado a minha caixa de som. Quando terminou, eu peguei o presidente me escutou. Quiseram tirar ele, quiseram arrastar o presidente da máquina, mas teve um grupo que segurou e eu estava com um documento para entregar e falei, né? Então, doutor Antenor Júnior, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui. Fique à vontade, use a tribuna pelo tempo que for necessário. Eu me lembrei aqui agora, o doutor Ramon, né, doutor Ramon falando, eu me lembrei, não a despeito aí do que as pessoas pensam politicamente do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, que estava sendo julgado ontem, mas eu não estou me referindo a ele, eu estou me referindo à advocacia. Vejam a importância do advogado, não é? O doutor Roberto Batoc, né? Ele fez um pela ordem, né? Suscitando um pela ordem, aonde ele lembrou no momento em que o STF estava dizendo que não ia poder continuar o julgamento por causa do alongado da hora, do avançado da hora, e queria transferir o julgamento para o dia 4 de abril, quando o Tribunal Regional Federal, o 4ª Região, julga os embargos de declaração, agora na segunda-feira, o que ensejaria a condição do paciente, do cliente dele, ser preso, sendo que essa postergação do julgado não cabia, não era ônus a ser suportado pelo paciente. Então, eu fiquei muito satisfeito de ver a intervenção do colega, do advogado, Sua Excelência Dr. Ricardo Batoc, com muita propriedade e enaltecendo o nome da advocacia. E veja a importância pela ordem. Quando ele esclareceu, imediatamente ele justificou, eu até percebi que ele entrou com um pedido de liminar da tribuna, embora Sua Excelência, o doutor Celso Antônio de Mello, recebeu como se fosse uma tutela de urgência. Não sei se os senhores acompanharam o voto, mas enfim, não obstante essa... Quer dizer, o pedido de liminar foi oralmente. Foi oralmente, mas o ministro, o Celso de Mello, ele entendeu que aquilo ali era uma tutela de urgência, mas dada a fungibilidade, não é? Entendeu? Então, dos recursos, do princípio da fungibilidade, enfim, há que se aceitar de qualquer maneira. Mas o mais importante não é a questão aqui processual que eu queria levantar. Eu queria levantar a questão da importância de uma questão de ordem suscitada por um advogado de uma tribuna. Não é? E estava no Supremo Tribunal Federal e, naturalmente, eu achei a coisa mais natural. Eu só não acho natural porque, infelizmente, não acontece toda hora dos juízes perceber daquela maneira e os nossos clientes serem tratados da mesma maneira. Então, com todas as vezes aos 11 ministros do STF, infelizmente, os comuns não têm essa mesma deferência. Eles não erraram na decisão. Eu acho que, de jeito nenhum, eles não erraram na decisão. Né? Suspenderam a sessão, deram o efeito suspensivo pedido pelo advogado, não erraram de jeito nenhum. O erro está em isso não vir para todos nós. Né? Mas voltando aqui à questão do doutor,
essa questão das prerrogativas, desde quando eu advogo, eu percebo isso como de uma grande importância. E eu costumo usar, doutor Luiz já sabe, o termo violência, porque é a palavra que eu encontro, é violência às prerrogativas, não é? Violência, porque é uma violência a sua pessoa, como homem, como cidadão e como profissional, muitas vezes até a integridade física. É uma violência à sociedade, porque a advocacia é fundamental para a sociedade e as prerrogativas são ferramentas de trabalho. Doutor, eu já estive cercado de policiais armados dentro de delegacia, porque eu me insurgi para não ser posto para fora de um cartório. Certo? Policiais, na ocasião, era do GAT, tá certo? Aliás, desculpa, do COTAN, e eles estavam com armas longas, armas curtas, com colete à prova de bala, todo de preto, naquela forma que intimida qualquer um, né? Já normal, do fardamento deles. E eu fui cercado por 4 dentro da delegacia, tá certo? E eu os peitei todos, tá certo? E se eu tivesse, naquele momento, sido um pouquinho mais frágil, eu tinha apanhado. Mas é porque eu fui realmente... Eu nem sei de onde foi que eu tirei aquela valentia toda, né? Depois eles, quando se viram acuados, chamaram o delegado, e o delegado me deu razão e não conseguia realmente, ele sabia que não podia me tirar de dentro do cartório. Mas eu só estou contando esse exemplo para dizer que eu também tenho outra frase. Nós, advogados, para sermos vilipendiados, violados, violentados, ter as nossas prerrogativas violentamente atingidas, não precisa nem sair do escritório muitas vezes. Às vezes, numa simples ligação para a vara, a gente já tem as nossas prerrogativas aviltadas. Quando não somos bem atendidos, quando não somos bem recebidos, quando nós apenas ligamos, como eu liguei hoje para algumas varas, pedindo para que o meu processo fosse julgado, porque está concluído para julgamento. Tem vara que não quer nem saber qual é o nome do processo, diz que você tem que ir lá. Entendeu? Então, quer dizer, nós estamos toda hora, principalmente em repartições públicas. O senhor falou aí, o caso da Marinha. Eu, vez por outra, vou ao Exército, aqui na 10ª Região Militar. E eu acho que é um trabalho, viu, doutor Luiz Antônio, que a OAB precisa fazer nos órgãos militares. Porque, realmente, os órgãos militares não veem a nós, advogados, com bons olhos. E vamos lembrar que na época da ditadura militar, ou do regime militar, como alguns podem querer colocar, ditadura militar ou regime militar, como queira, o advogado era mais respeitado do que hoje. Eu já vi relatos de advogados mais antigos dizerem que foram aos porões da ditadura ter com seus clientes. E hoje eu vejo colegas que estão com um mandado, com alvará de soltura na mão, desde 7h30, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, mendigando o cumprimento da medida judicial. Das CPPLs da vida aí, nas delegacias da vida. Não é? E a gente vê que grandes presos de repercussão nacional, muitas vezes o advogado tira de madrugada. Teve um caso aí de uma desembargadora, que eu não lembro agora qual foi o estado, se alguém me lembrar me ajude, que ela própria foi buscar, quando matou Grupo, foi Minas? Foi buscar o filho. Foi buscar o filho dentro do presídio, sem cumprimento daquelas normas que todos nós que estamos acostumados a cumprir quando vamos com alvará de soltura para soltar os nossos clientes. Enfim, nossas prerrogativas são toda hora. Outra coisa, já está passando da hora da OAB conseguir, a OAB Nacional conseguir a prioridade ao advogado nos órgãos públicos. Nós vamos aos órgãos públicos, muitas vezes, com horário marcado para chegar lá, fazer uma diligência e ir para uma reunião, uma audiência, que nós não temos o direito de atrasar. Suas excelências, os magistrados atrasam à vontade, seja por qualquer razão. Pois não, fica à vontade. O doutor está falando, se a gente for falar de violações, a gente passa, acho que é uma semana aqui. Agora, verdade. Um ponto crucial, só interrompendo, vai ser um pouco longo, mas eu vi um relato de um advogado, eu até esqueci o nome, ele dizendo que estava no juizado da mulher e tinha aquele problema de ingressar nas dependências, né? Agora, recentemente.
E pediram a ela, ó, você não pode entrar aqui não. Você não pode Já ouvi muito essa frase. Não. Aí ela ligou para onde? O centro de apoio. O centro de apoio do Dr. Robson, sabe? Atendeu. O Dr. Robson fez o quê? Uma defesa foi daquela decisão que foi anulada pelo CNJ. Fez foi o quê? Fez foi defender o ato não, mas assim, as perguntas, segundo que ela até mesmo disse, eu acho que se ela estiver assistindo, ela pode até explicitar melhor. Ela, não, mas peraí. Um ato que, como diz, não estava ainda, essa decisão do CNJ não estava ainda totalmente esclarecida as circunstâncias, e o centro de apoio, a grande questão é essa. O que acontece de um tornamento com o advogado, essas violações, é culpa da OAB, que ano após ano não se preocupa na defesa com o direito das prerrogativas. Por isso que nós estamos nesse estado. Se a gente for falar de violação aqui, Ave Maria, é um relato aqui que eu acho que nem cabe no celular. Acaba a bateria e a gente não consegue falar tudo. É verdade. E só para concluir aqui, essa questão das prerrogativas, a gente também precisa trabalhar, doutora Lígia, a informação. Não só a informação nos órgãos públicos, porque eu não tenho dúvida alguma que os diretores de secretaria, os serventuários da justiça, todos eles conhecem e sabem. Mas ao tomar conhecimento, ao serem toda hora provocados com essa questão, eu acho que fica mais difícil para eles mesmos fazerem o que eles fazem. E lógico que também serem levados a cabo e a termo todos os desagravos. É inaceitável que o senhor não tenha tido o seu desagravo. Eu próprio, eu até brinquei com um comentário que eu vi da colega que foi desagravada, que estava fazendo politicagem com o caso dela. Eu queria que tivesse feito com o meu. Exatamente. Mas eu não queria que tivesse feito politicagem com o meu para eu aparecer na televisão, na Veja, não sei aonde, não. Mas para que não ocorresse o que ocorreu, porque nesse meu caso da delegacia, que eu fui impedido de ouvir, de participar da oitiva do condutor do meu cliente, foi em 2015. E naquela época, doutora Lígia, tiveram graves violações de direitos dos advogados. Há pouco tempo tinha sido assassinada uma colega, há pouco tempo tinha sido agredida violentamente uma colega, inclusive ela quebrou o policial bandido, o bandido que naquele momento era investido na condição de policial, perdão, ele quebrou o nariz dessa senhora, dessa advogada. Teve o caso, acho que do Dr. Carlos Rebouços, que foi violentamente impedido de entrar na DHPP, agredido. Então, eu penso que se eu tivesse tido aquele meu caso com desagravo... O Dr. Rebouços foi dentro da própria OAB. O meu também, doutor. O meu também foi dentro. O meu não foi lá na delegacia do 30º. Lá, entendeu? O meu também foi. O meu também foi. Então, foi. O meu também foi. Esse que eu estou falando. Que eu explico bem rapidinho. Eu estava na condução. Aliás, eu estava assistindo a um cliente. E a delegada disse que eu não poderia assistir de dentro do cartório ao depoimento do condutor. Mas eu estava entre a Cruz e a Caldeirinha, porque eu estava com viagem marcada com a esposa e as filhas, de 2 horas da manhã, e ela me ligando para dizer assim, eu boto o que na mala? Eu acho que era para me lembrar, viu, doutora Lígia? Que ela sabe que quando a gente vai para um procedimento demora muito. Ela disse, eu vou ficar meio de perguntando o que é que eu boto na mala, que é para ele ficar se lembrando que tem a viagem. E aí eu não pude ir para o enfrentamento com a delegada, porque se eu fosse, aí vinha a OAB, talvez viesse a OAB, corregedoria, ela poderia me dar voz de prisão, eu ia dar voz de prisão nela, e aí ia ser aquela confusão, entendeu? E a viagem ia para o espaço. Então eu estava realmente numa situação complicada. Eu preferi pedir a ela que levasse a termo, eu a desafiei, ela levou a termo. E eu peguei o termo dela e fiz a minha representação. E ainda assim, eu tive um relato desfavorável. Eu fui para assistir o julgamento do meu desagravo, e no momento da minha representação, teve o voto desfavorável do relator. Eu ocupei a tribuna, fiz uma sustentação oral e o Sua Excelência, o doutor Cleto Gomes, reconheceu e mudou o voto e foi aprovado. Mas quase que se eu não tivesse lá fazer a minha sustentação, aí de novo a importância da interferência do advogado. Mas eu já falei muito, eu queria passar aqui a palavra à doutora Lígia. Vamos escutar a doutora Lígia. Doutora Lígia, a senhora está com a palavra. A senhora está com a palavra, doutora Lígia. Está com a palavra. Isso é muito sério.
Não, eu acho que ultimamente tudo tem sido muito sério para a advocacia. O doutor Ramon colocou muito bem a questão de ordem, o doutor antenou também da mesma forma. E eu agora, diante disso tudo, de prerrogativas, de salário, de pessoas que recebem para fazerem parte desse tribunal de defesa das prerrogativas, nós tivemos centro de apoio ao advogado? Não. Era só o nome. Então, assim, é uma coisa que eu participei, fiz questão de participar, porque dizem que a gente às vezes não participa, se omite, mas nós participamos lá no fórum. E no fórum nós fizemos nossas queixas 1000 de audiências, de desrespeito, de tudo que podia ser feito. Eu pergunto às pessoas da OAB que estavam lá, aos representantes do CDP, do TED, do que seja, que medidas foram tomadas, porque não melhorou nada. Tanto não melhorou que a Sabrina foi mais uma vítima. Então eu acho que termina sendo a conivência da própria OAB de não tomar uma posição enérgica para fazer cobrar e para fazer cumprir as nossas prerrogativas em todos os lugares. Não é só no Fórum Clóvis Bevilacqua, não. É na Justiça do Trabalho que lá fizeram. E o doutor Cleto foi na frente por conta de um elevador dos magistrados. Ninguém olhou naquele dia que as audiências são marcadas de 10 em 10 minutos, que é impossível em 10 minutos se abrir um termo. A audiência de 9 horas a gente vai acontecer 1h30 depois ou 2. E o pior, agora fazem a mesma coisa na Justiça do Fórum, principalmente nas varas criminais. As audiências são marcadas com 10 a 20 minutos de diferença, a gente fica aguardando, aí tem um grupo lá que auxilia, de policiais e que não trazem as testemunhas, a gente aguarda, e o juiz se acha no direito de fazer as audiências posteriores na frente da gente e se nega a dar uma certidão. E isso aí não mudou nada, isso vem acontecendo há anos, isso aí. Então aquelas reuniões da OAB, Centro de Apoio, TED, me desculpem os colegas que fazem parte dessas entidades, mas eu acredito que vocês não estão indo para o embate verdadeiro. E aqui os doutores colocaram que o desagravo da delegacia do doutor Carlos Rebouça, do doutor aqui, feito dentro da OAB. Então quem tem que ser recriminado somos nós. Tem que ser no local, do jeito que foi feito lá no fórum. Ou melhor, na porta do juiz, como fez o doutor Luiz Antônio e como fizeram alguns colegas. E isso não é politicagem, não. Isso é briga pelo que é de direito nosso, uma lei federal. Se o próprio Supremo já disse que nós somos uma entidade sui generis, então façamos valer isso. Não só para prestação de conta, mas para todos os atos e respeito às nossas prerrogativas. Sou advogada com muito orgulho. Espero não precisar do TED ou do CDP. Porque, infelizmente, a gente não tem uma resposta a contento, como eu sei que tive em algumas administrações anteriores da OAB. Muito obrigada. Ok. Pela ordem, doutor Leônidas. Deixa eu só regular aqui, peraí, tá? Por favor. Doutor Leônidas. Colegas, vou ser bem breve aqui para poder passar a palavra também para outro colega, advogado. Ouvindo aqui esse debate, o que nos deixa estarrecido, e particularmente amigo, é ver que a OAB, a nossa instituição, aquela que deveria ser defensora, protetora de nós advogados, das nossas prerrogativas, acabou violando, na última quarta-feira, a prerrogativa de outros advogados, como o doutor Ramon, que está aqui presente, relatou, quando ele pediu uma questão de ordem, e não foi impedido de apresentar a questão de ordem dele. E mais, como que os colegas estão falando, claro que a OAB está no papel dela de defender nossas prerrogativas, mas me parece, que ficou o sentimento de outros colegas que ali estiveram presentes e que estão nos acompanhando aqui no Facebook, parece ter sido mais um ato de politicagem, porque eu estava lá presente no fórum.
E eu vi lá, ao final do ato, o nosso presidente não dá palavra à advocacia, ao público que está lá para nós, presentes. Inclusive, quando lá eu estive, ao final do ato, eu vi o advogado, Dr. Luiz Antônio, com a sua caixa de som, enfrentar os advogados da nossa seccional, a direção, a diretoria, pediam a palavra para poder falar com o doutor. Entregar um documento. Doutor Lamarca. Antes salvou porque faltou energia e ele chegou com a carta. Exatamente, ainda salvou o evento. É bom se frisar que houve uma queda de energia lá no Pará e acabou coincidindo com o nosso ato. Então o doutor Luiz Antônio ainda se solidarizou, deu a caixa de som dele, para que eu não comprometesse o nosso ato. E o que mais me surpreendeu foi que ele teve que ir à força, lá, entregar um documento. Inclusive, nesse mesmo dia, ele me apresentou outro documento, nós tivemos a oportunidade de almoçar juntos. Ele apresentou um desagravo de 2015, um advogado lá de Viçosa, no Ceará. Ele apresentou para a gente apenas a folha de rosto, mas lá eu não tive a oportunidade de ler o relato dele, mas ele disse que... Eu vou publicitar. Foi o juiz, não sei o nome lá do juiz de Viçosa do Ceará. Nem interessa. Nem interessa. Contra o fato. Ele se sente inibido, o juiz lá inibiu o advogado de praticar diligências dele lá na comarca de Viçosa do Ceará. Tanto é que ele lá no relato dele disse, doutor, mas eu só foi o que eu pude ler, ele se sente apenas à vontade, livre, para comparecer na comarca na sexta-feira, quando o juiz vai para Sobral, onde é a residência dele. Sim, mas a Sobral. conclusão que ele colocou, e eu tenho isso documentado, é que o tribunal puniu o juiz. E a OAB não fez o desagravo. Não fez? A OAB não fez desagravo. Está pendente. E ao que parece, que o ato de desagravo que aconteceu agora na quarta-feira foi porque a advogada, e não desmerecendo o agravo que ela teve, mas me parece que ela é pessoa íntima, próxima do presidente da OAB. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós, eu insisto em dizer, doutor Ramon, doutora Lígia, doutor Luiz Antônio, entendeu? Enfim, todos nós somos a OAB. A OAB não é só um advogado. Todos nós fazemos a OAB. Nós somos uma instituição forte dentro do nosso país. Então, assim, vamos ter critérios, certo? Não podemos ficar selecionando casos. Desagravo não pode ser seletivo. Desagravo não pode ser seletivo. Quando um advogado sofre violência nas suas prerrogativas, não é só aquele advogado, não é só o doutor Ramon que sofreu, não. Sou eu, todos nós, a advocacia, estamos sofrendo violência nas nossas prerrogativas. Então, é isso que eu queria deixar aqui, só para enaltecer, essa semana emblemática que nós tivemos aqui, a advocacia. E agradecer aqui a palavra, e muito obrigado. Nós é que agradecemos, né? A gente vê que o nosso almoço das sextas aqui, pela qualidade do debate, pelas pessoas que participam, a doutora Lígia aqui, trazendo aqui a marca da mulher advogada, brava, estudiosa, competente e bonita, muito bonita e elegante. Ele termina sendo uma aula, né? Então nós vamos ouvir aqui o nosso colega, doutor Alexandre Bastos Salles, e depois eu gostaria só que os colegas comentassem, doutor Antenor, sobre a questão do advogado não ter o direito de falar nos atos da OAB, nos atos solenes da OAB, dentro da OAB e fora, porque o regimento não permite. Esse regimento está sendo feito pela NASA, em Marte. Por que é que o regimento não permite? Por que é que o advogado não pode se manifestar dentro da sua própria casa? E eu tenho um depoimento também para fazer. Então vamos ouvir aqui o nosso professor, o nosso mestre, o nosso querido colega advogado da Abracrim, doutor Alexandre Bastos Salles, com a palavra por 10 minutos, por favor. Marguei. Boa tarde a todos. Sobre o caso, antes até de eu começar o que eu ia falar, sobre o caso do advogado de Viçosa, eu não me recordo o nome, mas eu estava na sessão da então Comissão de Defesa de Prerrogativas do Advogado, da qual eu faço parte,
isso no final de 2016, quando o processo dele chegou lá para votação, e ele foi fazer a sustentação oral do processo, e me marcou muito a imagem daquele advogado que veio aos prantos. Ele chorou lá na OAB. Foi mesmo. Ele chorou lá na OAB. Até hoje eu não esqueço essa imagem. Eu já falei várias vezes dentro do grupo, cobrando esse desagravo dele. Ele chorou. A situação lá foi o seguinte, simplesmente o juiz o perseguiu por mais de 2 anos. Você sabe o que é você ser advogado no interior e você durante o período, sei lá, de 30 meses, 2 anos e meio, você não tem um despacho num processo seu? Você não tem nada. Tudo que você entra, se entra com um pedido de liberdade, o juiz não despacha. Ele pode até soltar a pessoa, mas solta fora de ofício e não solta dentro do despacho do advogado. Esse juiz perseguiu esse advogado, ele massacrou esse advogado. Eu me lembro que ele chegou aos prantos. Se ele estiver assistindo agora, e até hoje não houve o desagravo. Ele vai lembrar disso. Eu me revoltei e na mesma hora eu aparteei e disse o seguinte, naquele momento eu colocaria ele e tantos quantos advogados quisessem dentro de carros, e nós iríamos fazer aquele desagravo dentro do fórum. Teria que ser feito dentro do fórum. Eu lembro que no dia ele me agradeceu, me abraçou, se sentiu acolhido. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu faço parte tanto da Comissão de Defesa de Prerrogativa quanto do recém-criado Tribunal de Defesa de Prerrogativa. Lá, nessas duas comissões, digamos assim, uma comissão e um tribunal, a coisa anda. O processo, quando chega, o relator tem o prazo, ele relata, nós fazemos os votos, só que o problema é que as comissões, elas são órgãos consultivos do Conselho Seccional. As comissões, elas não têm autonomia para fazer, ou seja, a gente faz, vota, olha, de 15 em 15 dias, se reúnem lá entre 20, 30, 40 advogados, numa sexta-feira à tarde, cansa de sair de lá 8 horas da noite, fazendo voto, discutindo tese, a comissão faz. A questão toda é a ingerência da mesa diretora da OAB. Porque quem cria a pauta, né, essa história de coloca ou não em pauta está muito em voga, né? Quem cria a pauta é o presidente do conselho, o presidente da OAB. Ele é que tem que levar para o conselho votar. Certo? Mas toda a sessão tem posse então eles desvirtuam, estão apequenando o conselho seccional, só dando posse a membros de comissão, que é uma medida extremamente eleitoreira, e não fazem o que era para fazer. Para vocês terem uma ideia, disse aqui está mais endossada agora para essa notícia. Ou seja, o apoio dela veio na frente pela amizade. Foi assim, configura-se até um tráfico de influência. Porque ele foi acionado pelo celular diretamente e ele deu os segmentos. A gente sabe, não vamos apequenar, a advocacia sofreu, foi agravada e mereceu o desagravo. Muito embora eu entenda que o real desagravo aconteceu na segunda-feira posterior ao agravo, onde eu, doutor Luiz Antônio, vários advogados, doutor Michel Raiol, vários advogados, indignados, fizemos um ato na portaria e da portaria entramos dentro do fórum, fizemos outro ato na porta do juiz e ele escutou, ele não teve nem como não escutar. E o vídeo teve 50 mil visualizações de todo o Brasil. Então assim, ele escutou. Não precisou nem ser patrocinado como é as publicações. Fez o desagravo no lugar certo. O desagravo foi no lugar certo. Nós fizemos lá, mostramos para ele o erro dele. Chamaram a polícia pra gente, mas a polícia não teve como fazer, não teve o que fazer, porque nós estávamos exercendo o direito do advogado. Então, essa ingerência da presidência da OAB, essa ausência de liderança é que está apequenando a nossa entidade. A nossa entidade está sofrendo vilipêndio, sabe por quê? Se a gente for olhar as grandes mudanças que aconteceram nos últimos 3 anos, a nível de Tribunal de Justiça, certo? A nível de organização, mudanças administrativas, a OAB não foi chamada para discutir nenhuma delas. Acesso do advogado ao fórum, criam lá e a gente tem que cumprir,
né? A OAB não é chamada para discutir nada. Fechamento de comarcas, a OAB não foi chamada para discussão. Fechamento de juizados. Né? Fechamento de juizados, aumento de custas, em nenhum momento. E eu disse no vídeo na página Blitz da Advocacia em dezembro, estávamos eu e o doutor Ramon, do presidente Marcelo, chega da advocacia ter que comemorar derrota. Exatamente. Chega. Nós perdemos nas custas e o senhor veio com o vídeo dizendo a OAB saiu vitoriosa. Nós perdemos no fechamento da comarca e o senhor veio com o vídeo dizer a OAB saiu vitoriosa. Então, meu amigo, se ser vitorioso é perder, eu acho que o senhor está saindo, e aí eu vou dizer agora diretamente ao senhor presidente, é o senhor que está saindo vitorioso, porque com os seus conchaves políticos, com os seus amigos, o senhor está sendo vitorioso. Mas a classe, mas a OAB está perdida, está sem um líder, está sem um norte, porque o senhor não consegue, o senhor foi eleito democraticamente, com o voto dos advogados, inclusive com o meu, que esse ano o senhor não terá, nem o senhor, nem qualquer um apoiado, certo? Inclusive eu tenho que confessar esse pecado, eu não posso deixar de confessar esse pecado, né? Eu votei no senhor, por isso que eu tenho a maior vontade e o maior direito de falar para o senhor. De desagravar. Né? E de pedir desculpa aos colegas. De pedir desculpas pedir desculpas aos colegas que estavam na outra chapa. Né? Peço desculpas. Então, assim, o senhor, presidente Marcelo Mota, o ato mais nobre que o senhor poderia fazer era renunciar. O ato mais nobre pela advocacia que o senhor poderia fazer era renunciar. Porque o senhor, hoje, é um malefício para a advocacia cearense. Me aponte um benefício que o senhor trouxe para a advocacia cearense. Eu lhe desafio. Me aponte um benefício que o senhor trouxe para a advocacia cearense. Então, é com essas palavras que eu termino. Ok, então eu vou passar a palavra novamente aqui para o nosso convidado especial, doutor Ramon, né? E agora questionando a ele, e depois perguntando aos colegas novamente, né, sobre essa questão do regimento interno da ordem, que caça a palavra dos advogados dentro da própria OAB. Não, você não pode falar porque o regimento não permite. Quer dizer, o presidente do Conselho Federal vem à OAB, vem aqui ao fórum, fazer um ato de desagravo da amiga do presidente, porque ela é amiga do presidente. Ela me passou, eu não estou fazendo politicagem, como ela disse, não. Ela me passou um WhatsApp, doutora Lígia, me dizendo, eu sou amiga do presidente, ele sempre me apoiou, cheguei aonde estou, porque ele me deu a mão, ele é meu amigo. Então, ele furou a fila dos desagravos para a amiga dele. Traz o presidente da OAB Nacional, leva lá uma centena de advogados para o fórum, por sinal muito pouco, achei muito pouco, pouquíssima gente. Eu lamento que a sua liderança seja tão fraca, se é que é uma liderança, e o senhor não abrir a palavra para os advogados. Doutor, eu gostaria de ir lá ter escutado o doutor Ramon, ter escutado a doutora Lígia Peixe Laranjeira, esta grande tribuna, esta maior jurista do Tribunal do Júri do Estado do Ceará. Gostaria de ter escutado o doutor Leônidas, gostaria de ter escutado o doutor Antenor Júnior, esse grande advogado, criminalista. Gostaria de ter escutado o Alexandre Baixo Salles também. E o senhor não permitiu, doutor. O senhor não permitiu que a gente escutasse. O senhor não abriu a palavra para os advogados. E quando eu tentei falar, vocês tentaram retirar o presidente da máquina para eu entregar um documento, para eu poder falar. Então, doutor Ramon, é justo que o advogado não tenha a palavra dentro da sua própria casa OAB, doutor Ramon? Assim, eu fico muito feliz de estar em volta de tantos colegas com falas tão contundentes, mas eu confesso que eu estou assim, estarrecido com o que o doutor Antenor falou. Que ele passou por isso e o desagravo teve um desagravo dentro da própria OAB, que não vale de nada. A meu ver, não vale de nada. Agora, em relação a essa parte da fala, eu até disse lá naquela fala direcional do presidente da máquina, que a OAB, quando o tribunal, quando o Supremo e tudo, descumpre a lei, a OAB é o primeiro a apontar o dedo. Olha, tá errado. Tá aqui a lei. Quando o tribunal edita uma portaria que está em desacordo com a lei, a OAB vem e fala também, olha, está errado. Agora, o que dizer de uma lei federal, que é a lei 8.906,
que preceitua, que é o Estatuto da Advocacia, que preceitua que é direito do advogado usar a palavra como um todo, é bem abrangente. E vem a OAB. A OAB Ceará, quer dizer, é o órgão, essa lei tem um destinatário maior, a própria OAB, em detrimento dos de fora. E quando nós temos a surpresa que a própria OAB não cumpre isso. Exatamente por essa parte do capricho. Quando é meu amigo, como aos amigos, tudo, né? Aos inimigos, nem a palavra. Nem a palavra. Mas não precisa ser nem inimigo, não. Nem precisa ser inimigo. É só você ser advogado. Quer dizer, você não é nada. Não, você não é nada, não, você não é meu amigo. Então nós temos que acabar com a gestão que você só tem. E mesmo assim, de uma forma pífia, porque a defesa de prerrogativa da OAB, atualmente, eu digo aqui com todas as letras, com todas as provas, é uma farsa. A defesa de prerrogativa da OAB Ceará atualmente é uma farsa o que estão fazendo. Tanto que se a gente juntasse aqui, rapaz, vamos fazer uma audiência pública nossa, só para os advogados contarem as violações de prerrogativa que chegaram à OAB e que não tiveram solução, eu acho que a gente tem que fechar os escritórios, porque não teria tempo para ouvir tantos dos relatos. Então, isso é um tremendo absurdo. O que fizeram com o doutor Luiz, com todos nós, lá no desagravo. Merece desagravo. E segundo informações, fizeram aquilo, porque exatamente pelo que eu falei de manhã, eles não estavam prevendo que alguém falaria de uma forma tão contundente. Aí eles disseram, não, à tarde nós não vamos correr o risco de passar a mesma vergonha. E aí não permitiram. Então é um absurdo, é uma vergonha que a classe que tem como arma a voz tolha, não permita que os advogados falem a qualquer momento nas suas sessões. Eu deixo aqui a minha indignação e o meu repúdio. E se fosse possível, eu queria fazer um desagravo contra a própria OAB. Exatamente, tá aí a proposta está lançada. Doutor, fazer um desagravo em frente à OAB com relação a isso. Doutor Leônidas, com relação ao advogado não ter o direito de falar na OAB, porque não consta do regimento, a questão do presidente da OAB vir ao Ceará só falar e não poder escutar um advogado. Doutor, eu acho que aí houve, tenho certeza que houve também violências prerrogativas do advogado. Exatamente. No próprio desagravo da doutora Sabrina. Chega a ser cômico, né? Para dizer que é desastroso, né? Onde advogados que estavam lá, querendo apresentar questão de ordem, quando tinha advogado e queria apresentar o presidente da OAB Federal reclamos da advocacia, você presenciar, como eu presenciei, estava lá no ato, o desrespeito à prerrogativa do advogado. Como bem diz o doutor Ramon, a nossa voz é a nossa arma. Então, eu acho que deveríamos realmente promover esse desagravo tá lançado. E faz na OAB. Desagravo. Aqui apoiar o apoio do doutor Ramon. Está mais que apoiado. Ok. Tem uma música do Roberto Carlos que está fazendo sucesso que se chama Sereia. Então vamos escutar aí o nosso peixe. Doutora Lígia Peixe. Já está no ar. Por favor, nossa sereia. A sereia que está engordando mais. Não diga uma coisa dessa, pelo amor de Deus, senão a Sandra vai adorar. Doutora Lígia. Um abraço. Doutora Lígia. Eu fiquei pensando que tu estavas por aqui, Sandra. A senhora advogada, morre de vontade de vir, mas a senhora advogada criminalista, tribuna de primeira, como é que a senhora vê a advogada não ter o direito de falar nas sessões da OAB, porque não consta no regimento, porque é o presidente da OAB Nacional que está falando? E aí, doutora, a OAB não estaria indo na contramão do que ela prega? Eu acho que vocês têm razão. E acho também que houve toda uma falha. Caravana das prerrogativas vindo a Fortaleza, por que não houve uma divulgação maior? Por que não foi feito essa reunião num local onde realmente os advogados tivessem vez e voz, né? E restringiram tudo a uma sessão na nossa sede atual, que por sinal a gente sabe que aquele só cabe os membros mesmo, que já são ali a panelinha de todos os dias. E logo depois fomos para o desagravo, lá no tribunal, no fórum,
E muito bom, estávamos todos lá, foi perfeito. A nossa colega merecia, como os demais colegas também merecem. E um desagravo à altura, não aquele desagravo que acontece só uma leitura e pronto. Doutor Cleto exaltou tanto o voto do Almada, não foi, doutor? Um belíssimo voto, que ele dê desses votos e sejam realmente postos em pauta dos nossos outros colegas que estão aí há 2, 3 anos esperando que seja votado, posto na mesa, né? Então, é o direito nosso, constitucional, que nem precisa se dizer, porque afinal de contas estamos dentro de uma entidade que conhece as leis e a nossa Constituição. Mas negar voz a um advogado é complicado. Eu tenho a minha voz já alterada, então isso com certeza me alteraria mais ainda numa reunião se alguém me mandasse calar por conta de um regimento dentro da minha casa. Porque eu entendo que a OAB Ceará, como a OAB Nacional, é a nossa casa, é a casa do advogado. Eu assisti muitos juros da senhora, juros importantes que a senhora não permitiu que o promotor cassasse a sua voz, doutora Lígia. E dentro da sua casa, a senhora teria se manifestado? Doutora Lígia, a senhora teria se manifestado lá se tivesse sido facultada a palavra, a advocacia? Claro, mas é claro, em defesa da sua colega, né? Em defesa dos nosso colega, dos outros, de todos os porque colegas. Porque aquela já estava bem definida. Já estava muito bem definida, né? Pois é, falou aí doutora Lígia Peixe Laranjeira, e nós vamos escutar agora outro advogado, tribuno também, advogado criminalista, experiente, um homem que também defende a voz da advocacia para ele dar a sua abalizada opinião, como sempre, sobre esse aspecto da OAB fazer exatamente ao contrário do que ela prega. Doutor Antenor Júnior, por favor. Doutor, eu estava me lembrando aqui, eu já estou até sendo identificado por essa causa, não é certo, doutora Lígia? Não sei se a doutora Lígia sabe disso, mas é o seguinte, eu sou armamentista, tá certo? Eu defendo que as pessoas têm o direito de escolher andar armado. Eu não acho justo que o Estado escolha por mim se eu devo andar armado ou não, certo? E uma das causas que me causa mais espécie, uma das situações que causa mais espécie é essa demora da OAB, aí no caso a OAB Nacional, em fazer fazer que eu digo, do ponto de vista político, que é claro que Sua Excelência, o doutor Lamarck, não tem o poder de fazer tramitar um processo no Congresso Nacional, mas ele tem o poder dado a abrangência e a profundidade que tem a OAB dentro do Congresso Nacional, com certeza de fazer andar com urgência o projeto de lei que garante ao advogado uma prerrogativa, que antes de ser uma prerrogativa, é um direito de isonomia com as outras autoridades. Eu estou a me referir de Suas Excelências dos magistrados e dos promotores de justiça, que são, por lei, as suas leis próprias, os garantem o direito de portar arma de fogo. E o advogado, embora a lei diga que nós somos, não há hierarquia, que há igualdade entre Ministério Público, advogado e magistrados, seja de que instância forem, né, seja o juiz de primeiro grau, seja o ministro do STF, na prática a gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas está lá o projeto há não sei quanto tempo parado, e nós, eu digo muito, e vou dizer aqui, porque eu sei que tem alguns advogados que não concordam com o porte de arma do advogado, mas eu queria dizer o seguinte, que o porte de arma vai ser uma faculdade, não vai ser obrigado. Então o doutor que não quiser, simplesmente ele não se utiliza dessa prerrogativa, porque nesse caso é uma prerrogativa optativa, não é? Mas eu me preocupo porque todos os advogados, doutora Lígia, de qualquer ramo da advocacia, seja civil, seja trabalhista, seja penal, seja tributarista, enfim, em todas as situações, muitas vezes nós desagradamos alguém. Sempre tem alguém que não está gostando. Tem um colega lá da Bahia, não é? por causa civil, né? A colega aqui, Daniela Filipes, também foi uma causa civil. Não é? Muitas vezes você vai para o embate com delegados, não estou dizendo aqui que o advogado vai agora duelar na delegacia com o delegado, não é isso. Mas enfim, a gente causa muitas vezes raiva nas pessoas, exatamente aquelas que não atingiram o seu objetivo por nossa causa. Não é? Então, e agora entrando aqui numa outra questão, da questão da coragem, não sei se o doutor Luiz se lembra, eu acho que foi no Pará. Eu vi uma cena, umas 2 semanas, linda. O presidente da OAB
Eu vi. Resgatando Dentro de dentro da da delegacia. delegacia. Resgatando. Um advogado. Pense, como a gente diz aqui no Ceará, não pense que é um sexismo da minha parte, viu, né? Mas pense num cabra macho. Pense, né? Ele foi lá, resgatou o cara, foi pra cima, vieram. Aí quando, eu acho que era um oficial, não sei se era um capitão, era um coronel da polícia, que fisicamente, aí alguém, homem, saia da frente que você não vai dar certo, não. Você ainda escuta alguém aconselhando a ele sair do meio do presidente da OAB. Agora, senhores, se um presidente de ordem passa por uma situação dessa dentro da delegacia, cercado de outros colegas advogados, imagina um de nós, 1h30, 2h da manhã, dentro de uma delegacia, sozinho, onde só tem o delegado, os policiais militares e os agentes ou os inspetores. Não é? É complicado. Então isso é uma demonstração. Eu fiquei com inveja desse presidente. E tem o presidente Com todo respeito ao doutor Marcelo Mota, eu não consegui imaginar o doutor Marcelo fazendo uma cena parecida, porque eu acho que ele não tem esse perfil. O doutor Luiz, eu já boto a minha mão no fogo, eu acho que ele é disso. Doutor Ramon também, Doutora Lígia. Doutora Lígia eu não falo, eu tenho até medo. Essa eu tenho medo. Essa eu tenho medo. Essa aí é doido. Mas sobre se caçar, agora. O outro ponto, que eram os 3 pontos que eu tinha, era esse. Agora, o último é o da voz do advogado. Ora, eu acho que é lugar comum dizer que o nosso principal instrumento de trabalho é a palavra, seja escrita ou seja falada. Seja escrita ou seja falada. Por quê? Porque a falada, o oral, como queiram, ela também tem sua importância. Eu acabei, na minha última participação, eu dei um exemplo, não é, de 2 situações, uma própria, não é, e outra do doutor Roberto Batoque ontem à noite, naquele julgamento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E no meu também, que eu fiz a minha interferência num julgamento com desagravo meu, onde ele não ia ser aprovado e acabou sendo aprovado porque eu fiz a sustentação oral. Então, a palavra escrita ou falada, ela é fundamental. E ela ser caçada dentro da própria OAB ou em eventos da OAB, tá certo? Isso daí é uma coisa que não dá nem para a gente imaginar. A gente reconhece, vamos ser pragmáticos, um evento ele tem que ter uma organização, ele tem um tempo, ok. Claro. Mas o que era que custava o microfone, doutor Luiz, ter rodado ali, sei lá, 15, 20 segundos, 30 segundos para cada um dos minuto colegas, para cada um minuto ou 2, entendeu? E ali rapidamente cada um desse o seu Não custava nada não. O presidente ficou com medo de ouvir a advocacia cearense. Ali, um pouco da sua indignação. Exatamente. E aquela cena dantesca de tentar tirar o presidente nacional do evento para que não ouvisse o doutor Luiz Antônio. Quando o doutor Luiz Antônio, antes do alto do comportamento urbano, democrático e republicano dele, cedeu, que ele poderia ter ficado calado. Vale a pena que o doutor Lamarck fez questão de ouvir ele. Foi, o Lamarck fez questão. Ele está cutucando e virou as costas, eu quero um advogado. Foi, exatamente. Então, e ele gentilmente cedeu para tentar salvar ali o evento. Quer dizer, então foi muito cruel essa atitude, não só em relação à pessoa do doutor Luiz Antônio, mas em relação a todos nós. Portanto, fica valendo desagravo. Desagravo. É preciso que a OAB dê voz ao advogado também. Porque, sabe o que acontece? Eu finalizo, doutor Luiz, dizendo o seguinte: às vezes, o rei quer dar voz só a quem fala a favor dele. Exatamente. É uma tendência de quem está no poder. Eu estou falando do rei aqui no sentido de quem está no poder. Quem está no poder, porque é muito fácil você ouvir os bajuladores. É muito fácil você ouvir aqueles que estão lá para te dizer que tu estás certo, que tu és lindo, que tu estás perfeito. Mas é muito importante também a gente ouvir críticas e saber ouvir críticas. Porque eu, pelo menos aqui, não tenho nenhuma desavença pessoal com o doutor Marcelo Mota, muito ao contrário. Não é? Mas eu preciso dizer que, para finalizar, as nossas prerrogativas, as prerrogativas da advocacia sofreram violências das quais, infelizmente, a OAB não foi capaz de lidar com elas. E o doutor Ramon propôs aqui um desagravo.
contra a própria Com relação à própria OAB, nós vamos analisar isso, e a próxima semana é a Semana Santa, mas depois da Semana Santa as atividades recomeçam e nós vamos discutir isso aí. Eu não ia falar, mas como o doutor Antenor falou no rei, eu lhe pergunto, meu nobre colega doutor Everardo Bastos, o rei está nu? Everardo Bastos, eu não gostei não. Eduardo? Alexandre Bastos, doutor Alexandre Bastos. Alexandre O rei Bastos. está Só nu? faltou sair Gerardo. Na minha infância tinha uma novela que a música até da banda O Traje a Rigor era pelado, nu com a mão no bolso. Isso ilustra perfeitamente a situação hoje do presidente Marcelo Mota. Hoje ele não tem o apoio mais nem da sua diretoria, hoje ele não tem mais a maioria no Conselho Seccional, hoje ele não tem apoio nem das comissões temáticas às quais ele nomeou os presidentes, as quais ele usa ainda para pegar os jovens advogados e passar o mel na boca dele e dizer que ele tem que ser daquela comissão e tudo. Ele não tem mais. A respeito da voz, eu costumo dizer que a palavra escrita, ela mostra, mas a palavra falada, ela convence. Então, o que fizeram com o Dr. Ramon, no dia da sessão extraordinária, se ele, no alto da sua arrogância, da sua prepotência, tivesse permitido que o colega tivesse aparteado, tivesse feito a sua questão de ordem, talvez ele não estaria pagando o alto preço que é agora levar o nome do presidente que não dá voz ao advogado na casa do advogado. Se o estatuto, se o regimento não dá, que se faça outro. Isso. Não se pode ao advogado na casa dele não ter acesso a falar, não ter acesso à voz. Que se faça outro. Né? Que se faça outro. Oh, não, a minha principal prerrogativa é falar. A minha principal prerrogativa é advogar. E aqui no estado do Ceará, infelizmente, tanto no judiciário, infelizmente a prova está aí na nossa querida OAB, que aí eu quero na hora que eu digo OAB, eu digo com dor no coração, sabe por quê, doutores? Porque a OAB sou eu, a OAB é o senhor, a OAB é a doutora Lígia, as pessoas que estão lá aproveitando da estrutura física da OAB para proveitos próprios, são bem menores do que a entidade é muito maior. A nossa entidade é quase que centenária. A nossa entidade esteve ao lado do país e da sociedade no tempo em que esse país chorava, e chorava lágrimas de sangue. Era a nossa entidade que estava lá. Era a nossa entidade que estava lá. Então, eu sou OAB, doutor Ramon é OAB, doutor Luiz é OAB, todo advogado é a OAB. Então, a gente não critica a OAB, a gente critica essas pessoas inescrupulosas que assumiram o poder, que vem de uma casta que já está no poder da OAB há 21 anos, está fazendo 21 anos agora, e que assim já extrapolou todos os limites. Essa casta, ela tem que ser tirada, e eu acredito que as eleições de novembro vão mostrar isso, vão mostrar essa insatisfação do advogado. Então é isso, caçar a voz do advogado. E outra coisa que você vê como ele não dá importância à voz, porque o ato de desagravo que aconteceu ali na parte externa do fórum, eles foram confiando em pegar a energia do fórum. Se o diretor do fórum legitimamente tivesse dito, eu não vou ceder, não vou botar tomada aqui, não vou deixar. Não era um direito? Não tinha. Por que como se alugou um carro de som, como toda entidade faz? Aluga um carro de som, coloca ali um microfone sem fio. Fazer um desagravo na casa do outro e ainda puxar a energia dele. Fez um gato de luz lá, puxou a luz. Então ele não dá importância à voz. E aí um presidente da entidade, um presidente da OAB, que não dá importância à voz do advogado, amigo, peça para sair que é melhor. Ok, meus amigos, nós escutamos todos aqui. Eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a nossa musa, a esta rainha da advocacia, doutora Ana Lígia Peixe Laranjeira, esta guerreira, esta mulher imbatível, esta mulher que realmente merece as nossas homenagens, porque defende a todos, sem ser amiga do rei.
Eu quero agradecer também ao doutor Antenor, ao doutor Leônidas, quero agradecer ao doutor Ramon, nosso convidado especial, e aqui o nosso amigo Alexandre Bastos Salles. Quero agradecer aos inúmeros colegas que estão assistindo ao vivo aqui. Estou vendo aqui o Edson Lopes, doutor Hugo Maia e muitos colegas que vão assistir esse vídeo, não só aqui no Ceará, não só aqui no Brasil. Quero agradecer aqui a presença de vocês que estiveram hoje aqui pessoalmente, fortalecendo o Almoço das Sextas, que é um evento que a doutora Lígia nos ajudou a criar já faz muito tempo e que ela participa conosco. Eu quero apenas finalizar contando aqui um fato que, por sinal, vou escrever sobre ele. Quando aconteceu esse fato na segunda vara de família, que logo na semana seguinte, eu, o doutor Alexandre e mais os colegas que estão aqui, nós fomos fazer o desagravo no fórum, que é um direito nosso. Nós somos advogados, nós somos a OAB. Os senhores já imaginaram a OAB sem advogado? Não existe. Então nós fomos lá e fomos para a porta do juiz. Solidário a essa situação, houve uma sessão no Tribunal das Prerrogativas que eu fui participar e chegando lá estava a colega advogada agravada, acompanhada de alguns colegas, e usaram a tribuna, e um colega chorou lá e tudo, e eu lá pedi a palavra. Pedi a palavra naquele momento, doutores, solidário à minha colega advogada, repugnando a ação do juiz, e eu pedi a palavra naquele momento, doutora Lígia, como amigos cure, para falar em defesa da colega. E para minha surpresa, o presidente do Tribunal de Prerrogativas, doutor Leônidas, o nosso colega Cleto Gomes, disse: olhe, doutor Luiz Antônio, não está no regimento que o senhor possa falar. Vejam bem, dentro da nossa casa, dentro do tribunal, e esse nome tribunal é um nome forte, do tribunal criado por ele, isso me lembra muito o Tribunal da Inquisição, Tribunal das Prerrogativas criada por ele. Não está no regimento que o senhor possa falar. Mas ele fez pior ainda, doutor Ramon. O presidente do tribunal disse: alguns dos conselheiros se incomodam que o doutor Luiz Antônio fale, e ninguém se incomodou. Aí ele achou pouco, doutor Alexandre, aí perguntou: a agravada aqui se incomoda que o doutor Luiz Antônio fale? Isso aqui que eu estou falando, doutor Antônio, está tudo gravado lá, porque eu falo a verdade. Aí a moça disse: não, então, como nenhum conselheiro foi contra que eu falasse, como a própria agravada não foi contra que eu falasse em defesa dela, aí eu pude usar a tribuna. Mas usei a tribuna de forma muito constrangida, de na minha casa eu passar por uma saia justa dessa. Como se fosse um favor eu falar, como se fosse uma coisa demais eu falar dentro de uma concessão muito especial. Se o juiz ou a autoridade agravante tivesse lá, ele tinha mais prerrogativa do que talvez muito mais. Então é decepcionante. Na reunião que eu tive o prazer de participar, então, não está no regimento interno. Não está no regimento interno. Está na hora de mudar o regimento interno. Está na hora de mudar o regimento interno. Mas para mudar o regimento interno, para colocar os diretores biônicos, aí muda. Para fazer isso, muda, né? Realmente muito bem colocado, né? Então, é lamentável. Esta não é a OAB que nós queremos. A OAB da eleição indireta para presidente. A OAB que muda o regimento para colocar diretores biônicos. A OAB que corta a palavra da advocacia. A OAB que engaveta pedidos de desagravos de colegas advogados, a OAB que faz um desagravo seletivo, porque deu mídia, porque foi para a revista Veja, porque era uma prova muito boa, a advogada tinha gravado. Se ela não tivesse gravado o fato, excelência, será que o senhor teria feito o desagravo? Agora, nós fizemos. Com o doutor Alexandre, nós fomos na porta do juiz da segunda vara. Junto com o Pérola Negra, nós fomos a Sobral. Fizemos uma reunião com os advogados em Sobral. Fomos a Caucaia com a doutora Mariaida. Fomos a Aquiraz. Fomos a Maracanaú, terra do doutor Mardoni. E voltamos novamente para o fórum. E esperamos, com tudo isso, contribuir para que a advocacia mude. Doutora Lígia, eu digo sempre, nós que estamos aqui, doutor Leônidas, doutor Ramon, doutor Alexandre, doutor Antenor e os demais colegas que estão aqui nos ouvindo,
a nossa contribuição para a advocacia, ela é muito grande, porque nós estamos aqui lutando por mudanças em defesa da própria justiça, em defesa da sociedade, da democracia, da OAB, dos advogados e das advogadas como um todo. Não é para quem é amigo do presidente, não é para quem é amigo do rei, não. Então, que este almoço aqui, doutor Antenor, que ele já tem até a conotação, doutora Lígia, de uma aula de pessoas, de estudantes que são acadêmicos, que dizem: doutor, nós escutamos o seu almoço, nós vimos numa sala de aula de uma universidade. Então, os advogados que estão prestes a entrar no mercado de trabalho, tenham consciência disso que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos defendendo vocês, inclusive de uma OAB arbitrária, de uma OAB que diz uma coisa e faz outra. Doutor Antenor, só dar uma informação aqui, a gente fez uma pesquisa, aquela questão do projeto de lei que é o 704/2005, que é o projeto de lei que cria, não é? Na realidade ele cria o porte de arma do advogado, ele está alterando o artigo 7º, tá certo? Da lei 8906, que é o Estatuto da Ordem, incluindo o inciso 21, tá certo? E eu estava olhando aqui a tramitação, o processo ainda está na Câmara dos Deputados, pelo menos eu não consegui encontrar o número desse processo aqui agora no Senado Federal. Eu penso que ele já foi aprovado na Câmara, então ele já deve ter ido para o Senado Federal, ainda não consegui pegar o número. Mas o importante é que é preciso que todos os advogados se mobilizem, no sentido de que esse projeto seja imediatamente aprovado, até porque é a inclusão de um inciso num artigo. Então é muito fácil, tá certo? Era isso que eu queria dizer e queria pedir a colaboração dos colegas, mesmo aqueles que não concordam, mas que deem o direito, tá certo, dos outros colegas poderem, isonomicamente, inclusive, como eu já disse, em relação aos colegas que são juízes e são promotores. E, doutor Luiz, mais uma vez agradecer a sua delicadeza, a sua gentileza de permitir a mim e ao doutor Leônidas fazer parte desses momentos com o senhor. Nós aqui estamos numa atitude cívica de pessoas e trabalhadores do direito, de operadores do direito. Estamos aqui, como o senhor bem disse, pela coletividade da advocacia. Isso aqui é um ato, antes de tudo, cívico. Antes de tudo, cívico. E se os colegas quiserem, eu estou disposto a fazer a proposta que foi colocada aqui do desagravo. Isso, vamos certo? sim, vamos. Em relação a essa questão, depois da Semana Santa, que eu acho muito importante, e eu, a menos que haja um impedimento de ordem profissional, que às vezes a gente tem que se render, eu estarei presente, mas eu farei tudo para estar presente. Ok, muito obrigado mais uma vez, agradeço aqui a todos, e se você gostou e quer contribuir para este debate, quer contribuir para a defesa das prerrogativas e da advocacia, curtam, comentem e compartilhem. Muito obrigado. Depois da Semana Santa, nós voltaremos aqui ao almoço das sextas. O projeto está no Senado, é o 704. Ok, então voltaremos depois da Semana Santa, mas diariamente eu estou aqui nas redes sociais com um vídeo parabenizando os colegas advogados e advogadas pelos seus aniversários. É uma mensagem de carinho que eu faço todos os dias. E a qualquer momento estaremos voltando também com o Café dos Advogados, com o Café dos Amigos, para que você possa colaborar conosco. Muito obrigado, um forte abraço, tudo de bom, felicidades, muito obrigado.